Ah, sim. Uhum. Tá bom. Seria o quê? Ia ser o quê? Projeção. Ah, oi, Boa tarde, Lu. As boa meninas tarde, tudo bem? tudo bem, já estão chegando, tá? Tá bom. Olá, meninas. Olá, tudo bem, Lu? Tudo e vocês, como estão? Tudo bem. Boa tarde, Lu. Tudo bem? Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Boa tarde. Deixa eu ajeitar aqui. Hoje eu estou fazendo de casa, meninas. Hoje eu estou fazendo de casa. Eu estava em Ponta Grossa de manhã, visitando lá umas escolas e acabei de chegar em casa. Vim correndinho aí para dar papo formativo. É uma correria, né? Ainda perdi uma reunião aí das 2 horas sobre o credenciamento, né? Que eu sou da comissão lá de credenciamento dos diretores e a gente vai ter tipo um curso, né? Uma formação, na verdade, né? Para poder fazer as entrevistas, né? Com os candidatos aí, as direções das escolas. Aí começou hoje, mas hoje foi só abertura, tal, e como eu estava em deslocamento, daí eu não assisti, mas as próximas aí eu tenho que estar presente. E aí, tudo bem com vocês? Como que foi a semana? Como que foram as aulas da semana passada? Eu falo, as aulas foram tranquilas, sabe? Mas aquele questionário deu tumulto, né, meninas? Porque por mais que a gente abre ali, né, explica tudo, e aí em alguns momentos, por exemplo, teve turma minha à noite que o questionário não estava abrindo, né? Mas mostrei para eles, falei, conversei, incentivei e tal. E aí fiz um combinado que foi aquilo que as meninas também fizeram. E no dia seguinte, quem não conseguisse, fizesse na escola, procurasse o ponto focal da sua escola, porque eles são responsáveis por fazer esse atendimento, esse acompanhamento, tirar as dúvidas e tudo. Então, tá, a gente fez isso. O problema é que nem ele sentado junto com o ponto focal, junto com o secretário, junto com o pedagogo, dava certo o dito do questionário, né? E aí, alguns questionamentos deles foram assim, a gente ficou constrangida até, né? Porque daí eles estão certos no questionamento deles de dizer que ele teve cursistas que não estava se sentindo certo, porque ele não é docente, aquilo lá estava escrito que era para docente. Daí a gente argumentou que é para eles pensarem, porque eles são educadores, que todo mundo que está na escola é educador e tudo mais. Mas, assim, Lu,
foi... Foi tenso. Teve, assim, umas situações que a gente ficou se sentindo meio chateada, assim, né? Porque eles estão certos na colocação deles, né? Sim, com certeza. Com certeza. Então, eu até falei e para... assim, você não tem o que fazer, né? Mas a gente está passando para você o que foi. Sim, claro. Uhum. Eu imagino que não deve ter sido só a nossa temática que deve ter dado problema, né? Eu acredito. É que nas outras temáticas são professores e equipe pedagógica, né? Então, a equipe pedagógica muitas vezes está em sala de aula e tudo mais. Mas nas outras temáticas são professores, né? Mesmo que seja um professor readaptado, ele é professor, né? Então, os nossos, não. Eu acho que de quem preencheu a nossa categoria, a única que não é professor. Né? Porque o pessoal administrativo não precisou preencher, então os outros não precisaram, só os nossos. Né? Sim. Nesse sentido, foi bem complexo. Sim. Que a nossa temática foi uma exceção, né? Essas duas jornadas aí, né? De abrir para os MEIVs e tudo mais, né? Que é um pessoal de uma outra secretaria, né? Que está de serviço na escola. Então, era um pedido já da coordenação do CCM, né? Para que houvesse essa temática para eles e tudo. Então, aí, quando eles pensam certos tipos de atividades, né, de rotinas, eles realmente não lembram, né, dessa questão aí dos MEIVs, tanto é que quando começamos a jornada passada, né, houveram várias adequações, porque mesmo o pessoal dos formadores que sabia que eles iam participar, não estava prevendo, né, em muitas coisas, né, teve adequação aí nos formulários, mais, né. Então, acredito que, imagine quem está mais de fora ainda do que, né, como esse pessoal aí, realmente não faz parte aí da rotina deles, né, a questão do programa e tudo mais, né. Diga, Rose. Para os pedagogos também, né, é outra classe que sempre é deixada de lado. Nesse sentido. Pois é, mas aí já é demais, né, aí já é demais. Então, foi complicado para a gente responder, né? Eu acho que mais pesou, Lu, o sentimento assim foi muito ruim, porque não é que eu sou defensora da SED, mas eu, estando como formadora, eu tenho outro olhar, né? Hoje em dia, quando eu falo das ações da SED, é muito diferente do que eu falava antes. Não é que eu sou defensora, mas eu vejo que a SED está correta em vários pontos. E quando eu fui fazer a fala para os MEIVs, eu não conseguia, eu tinha dificuldade, porque eu não era isso. E eles me diziam assim, professora, como é que querem fazer um negócio, pegar dados falhos? Isso aí está tudo errado, ele falou, que eu vou responder que nada disso é certo. Para que esse dado? Então, não significa que não precisa. E aí, que situação constrangedora a gente ficou, né? A fala era, vai contra os meus princípios. Eu ouvi isso, vai contra os meus princípios. Eu estou sendo obrigado a mentir. Eu ouvi isso. Gente, infelizmente passou, joga para o alto e vamos embora. Passou nada, 10 minutos nessa jornada. E tem um tanto que ainda não conseguiu, mesmo com ponto focal, tirando print, mandei para a Márcia alguns que não conseguiram finalizar. Eu imaginava isso, eu tinha certeza que isso ia acontecer, né? Mas, como vocês, eu também vim um pouco constrangida, resignada a fazer, mas a gente faz, né? E é isso aí, meninas. E eu estava pensando aqui hoje, que nós já estamos quase chegando no final dessa jornada, né? E eu vou sentir muita falta de vocês, dos nossos papos de segunda-feira, literalmente, dos nossos papos, né? E dessas experiências boas que nós tivemos com os nossos MEIVs, né? Eu acho que foi uma experiência muito boa para todas nós, né? Estarmos juntas, né? Aqui, né? Eu com vocês, né? Nessa primeira experiência aí, como nos formadores em ação, e vocês, né? Também nessa primeira experiência com cursistas que não são
o tradicional, o habitual, né? Então, eu acho que tudo que acontece na vida da gente não é por acaso, né? Eu tenho certeza que a gente ainda vai se encontrar aí para frente, em outras demandas, em outras oportunidades, né? E vocês sabem que essa jornada é uma jornada mais curtinha, né? Ela tem menos um papo formativo, né? Então, na verdade, na próxima semana, que é a lição, a roteiro 9, né? Já será o último, no caso, né? Já será o último, porque daí o 10 já vai ser só de apresentação, né? Então, vai terminar um pouquinho antes aí essa nossa jornada dessa vez. Mas vamos lá, então. Essa lição, esse roteiro 8, ele ficou bem parecido, né, com vou aqui no chat para vocês o link de presença. Ele ficou bem parecido com aquele que nós já havíamos feito na última jornada. Não houveram muitas modificações. Modificações realmente a gente deixou para o início, né, como vocês solicitaram. Então, na sequência aqui, lembrando dessa página, né, que é uma página obrigatória aqui, nessa jornada 3, tá? E, falando hoje, nós vamos falar sobre, no roteiro 7, nós vimos mais os conceitos sobre rede de proteção, sobre o SERP, né, para que eles pudessem se situar, né, nos significados das siglas, das palavras, da nomenclatura, para que eles pudessem estar mais aptos, né, a discutir, a ter uma conversa, entender o que está sendo falado, na hora que disser, tem que colocar no SERP. Não, você já colocou no SERP? O que é SERP? Né? Então, para que eles ficassem mais situados aí em relação a essas nomenclaturas, que para nós são bem comuns, né, no dia a dia da escola. E agora a gente vai falar um pouco mais sobre a rede de proteção e também sobre segurança na escola. Construir e manter relacionamentos positivos com a comunidade escolar. Então, isso é uma parte bem importante, né, que todos nós, seja pedagogos, professores, e eles também, como MEIVs, né, como a gente já tem comentado em algumas ocasiões aqui, muitas vezes a comunidade onde a escola está ali inserida, ela tem uma imagem muito diferente da polícia, né? Tem uma imagem muito negativa da polícia. E nós temos, assim, com louvor, visto que muitos militares têm mudado essa visão que a comunidade tem da polícia militar através do trabalho que eles têm feito na escola, né? Porque é um outro lado deles, né, que está sendo trabalhado ali na escola, e também no relacionamento com irmãos, pais, tios, avós, seja quem for que faça parte do círculo familiar, né, da comunidade daquele aluno. Então, nós temos visto muitos MEIVs, né, participando, se envolvendo na comunidade por conta da escola, se envolvendo em outras situações, né, com a comunidade. Então, isso tem quebrado um pouco, né, em comunidades difíceis, bem vulneráveis, essa visão que a comunidade muitas vezes possa ter da polícia, né? Então, um dos objetivos é fazer com que eles entendam a importância de construir um novo relacionamento com essa comunidade, que muitas vezes a gente vê muitos MEIVs que já foram da patrulha escolar e estão trabalhando na escola, na mesma comunidade onde eles eram a patrulha escolar, quer dizer, eles tinham um outro tipo de trabalho, um outro tipo de postura, de abordagem, né? Muitos deles trabalharam nas ruas ali, né? Fazendo abordagens, então, agora eles estão dentro da escola numa outra situação, tá? Um outro objetivo é analisar situações reais do conflito no cotidiano escolar, e conhecer e aplicar os encaminhamentos disponíveis em caso de vulnerabilidade, tá? Então, hoje, das 312 escolas do CCM que nós temos no Paraná, nós temos muitas escolas em situação de vulnerabilidade, né? E quando eu falo vulnerabilidade, gente, é de vulnerabilidade mesmo, né? A gente tem escolas
que gangues rivais aí se movimentam dentro da escola, ou do CCM está uma facção, e aí no outro colégio, né, um pouco mais à frente, está a outra. Então, alunos que não podem sair dali do CCM, estudar no ensino médio da outra escola, por conta disso, né? Nós temos esse tipo de situação aqui em Curitiba, nós temos esse tipo de situação no interior, né? Vocês sabem disso, tenho certeza que vocês já trabalharam em locais assim, né? Então, nesses locais, né, é nesse lugar que mais precisa desse programa, né? São para esses lugares que esse programa foi criado, foi moldado, né? Para que pudesse atingir esses alunos que vivem nessa situação vulnerável. Depois, quando o programa se ampliou, né? Ele acabou abrindo em várias outras escolas, já não abriu necessariamente em escolas de situação vulnerável, né? Já abriram em locais normais, assim, que são mais fáceis de lidar. Mas, a princípio, foi nesses locais assim. Então, a presença dos militares na escola tem feito muita diferença, até mesmo para a própria segurança dos alunos, professores, né, equipe da direção, equipe diretiva, tá? Então, a gente tem visto isso de perto acontecendo, tá? Então, na agenda de hoje, a gente vai fazer um acolhimento de 5 minutos, um início de conversa 10 minutos, fundamentando a prática 20 minutos, em ação e compartilhamento mais estendido um pouquinho, 40 minutos, e a avaliação de 5 minutos, tá? Agora, eu queria ver com vocês qual que é a diferença de escutar e a diferença de ouvir. Nós trabalhamos isso da outra vez, mas não custa falar de novo. Qual que é a diferença do escutar e a diferença do ouvir? É uma coisa igual aquele negócio que semana passada, Josilena, a gente estava confundindo uma coisa com a outra. Qual que era? Abandono e evasão. Abandono e evasão. Vamos ver. Escutar e ouvir. Vamos ver quem que lembra a diferença de um e de outro. Está com o microfone fechado, Josi. Olha, ouvir é mecânico, foi isso que ficou definido, né? A gente ouve tudo que está ao nosso redor. E eu usei até essa figurinha que tem esse emaranhado, né? Então ficou fácil de decorar, de lembrar. Olha o emaranhado de informações que a gente ouve o tempo todo. E o escutar é o processar aquilo que você está ouvindo, né? Pode ver que o desenho ali, ele vai tendo toda uma organização do pensamento, do raciocínio. Então, eu utilizei essa imagem quando eu fui falar com os cursistas. Eu observei a imagem para poder utilizar isso. Então, é algo que ficou gravado para mim, né? Ouvir esse emaranhado de informações que estão aqui ao nosso redor. Quando eu coloquei essa imagenzinha, foi justamente pensando nisso. Diga, Rose. Eu acrescentaria que escutar, eu tenho que querer, tem que partir de uma vontade minha, uma predisposição para realmente me pôr naquele momento só para isso, né? Dar atenção. Uhum. Isso mesmo. Então, vamos ver com eles o videozinho, né? Que é bem atual, né? Que eu sou uma pedagoga, né? À frente do seu tempo, então coloquei um desenho super atual ali. Um filme que acabou de passar aí há pouco tempo atrás, né? Se os meios não conheceram, estão desatualizados, porque nossos jovens, né, conhecem demais aí. Então, nós vamos passar o videozinho para eles aí. Riley esqueceu de mim. Ei, vai ficar tudo bem. A gente vai ajudar. A sala de comando nos espera. Para que lado é a estação? Eu tinha até um plano de viagem. Ei, olha a cosquinha! O monstro cosqueta apareceu! Ei, Bing Bong, olha isso!
Ó, brincadeira nova. Você aponta a direção da tal estação e nós caminhamos pra lá. Vai ser tão legal. Vai, vamos pra estação. Que pena que levaram seu foguete. Era uma coisa que você amava. Se foi pra sempre. Tristeza, não piora as coisas. Desculpa. Era tudo que eu tinha da Riley. Aposto que vocês têm várias lembranças. Oh, tenho muitas. Nós já voltamos no tempo para tomar café 2 vezes. Que incrível. A Riley gostou? Gostou sim. Minha melhor amiga. É, que triste. Eu já tô bem. Bem, a estação fica por aqui. Como você fez isso? Ah, não sei. Ele tava triste, então eu escutei. Ei! Olha o trem! A Riley esqueceu de mim. Ei, vai ficar tudo bem. Não estava conseguindo fechar a tela ali. O bom desse vídeo aqui é que ele vai colocando algumas frases bem importantes para a gente, né? Não que a outra pessoa, né, muitas vezes dentro da escola, não tenha a intenção de te ouvir, né? De te ajudar, né? Quando ela está ali do teu lado. Né? As duas pessoas tinham intenção de ajudar, elas fizeram o que elas sabiam para ajudar, né? Mas a gente precisa, na nossa realidade, no nosso dia a dia na escola, desenvolver algumas habilidades, e uma delas é saber ouvir a pessoa, né? É saber realmente entender o que ela está passando, né? Se colocar no lugar do outro, ter sensibilidade ao problema, né? Para esse vídeo, meninas, até quando eu peguei esse vídeo da internet, na época, eu lembro que você pode usar ele em vários tipos de situações aqui, né? Em reunião de professores, inclusive na questão de ansiedade, né? Pessoa que está passando por uma crise de ansiedade, que me lembra muito, a pessoa que está triste, está ansiosa, está chorando, né? Então, muitas vezes a pessoa que vem cuidar, seja o pedagogo, seja o professor, seja o colega, né? Dependendo do jeito com que ele escuta, com o jeito com que ele fala, ao invés de melhorar a situação, piora, né? E às vezes o que a pessoa quer mesmo é colocar para fora, é falar os sentimentos, dizer o que está deixando ela triste, abraçar você e pronto, como ele diz ali, agora eu estou bem, agora eu estou melhor, né? Porque ele colocou para fora os sentimentos, tá? Então, hoje a gente vai trabalhar com eles ali, nesse roteiro, a gente vai trabalhar com eles a diferença da importância de desenvolver essa habilidade de saber ouvir, né? Então, escutar, né, é uma ação, ouvir é uma ação, um processo mecânico, né, como a Edneia estava falando ali no começo, né? Então, tudo que passa pela gente, a gente está ouvindo, se refere ao sentido da audição, né? A gente não tem um filtro, né? Tudo que passa, a gente ouve, barulho, vozes, música, enfim, tudo. Agora, quando a gente quer escutar, né? Já é uma ação que depende da nossa vontade, né? Quando a pessoa escuta, ela presta atenção, ela filtra, né? Ela deixa o que está acontecendo em volta e ela se concentra na pessoa, né? Nós vimos ali no videozinho, então, a pessoa sentou do lado, ela se colocou num tom de voz, mesmo tom de voz, né? Ela demonstrou que estava sentindo o pesar, a tristeza do outro, e isso se conecta com o problema da pessoa,
né? A Josiliana está falando ali. Então, ela reflete sobre aquilo que a pessoa está falando e imediatamente já pensa o que pode falar em seguida para ajudar, né? Para trazer aquela pessoa para junto dela. Então, é uma habilidade que nós desenvolvemos, né, ao longo da vida, da nossa profissão, é saber escutar as pessoas, tá? Diga, Clarice. Eu até achei interessante que no finalzinho a Alegria pergunta para a Tristeza, né? Como você conseguiu? E ela diz assim, não sei, eu escutei. Ela falou, inclusive, a palavrinha, né? A palavra que a gente está chamando a atenção aqui hoje. Não sei, eu não escutei. Então, esse filme realmente dá para a gente fazer, ele tem muitas possibilidades. Muitas possibilidades, o filme como um todo. Inclusive, tem até algumas críticas ao próprio filme também, não só reflexões assim, né? Positivas também. Tem algumas coisas que dá para a gente pensar bastante. É um filme muito rico mesmo. Isso mesmo. Então, saber escutar é fácil? Saber escutar, você ter essa habilidade? Não, né? Ao longo da nossa carreira aí, dentro da escola, garanto que hoje nós sabemos escutar muito mais, né? Do que quando nós começamos a nossa carreira aí, a nossa profissão, né? Como educadores, né? E mesmo quem fica dentro de sala de aula, não só precisa escutar, mas precisa ter um olhar diferente, né? O bom professor é aquele que vê, assim, só no rostinho do aluno que as coisas não estão bem, né? Que alguma coisa está errada, porque ele consegue filtrar, né? No meio de todo mundo falando, bagunçando, reclamando, aquele aluno que, às vezes, por uma fala, por um jeito, por uma maneira de se comportar, está diferente do normal, né? Então, saber escutar não é fácil, né? Na correria do dia a dia, nós sempre achamos que tudo que a gente tem para dizer é mais importante, fazer é mais importante, né? E que o meu problema sempre é maior, né? A gente sempre está com pressa, a gente está vivendo num mundo hoje em que a gente não pode perder um segundo, né? Porque a gente sempre vive correndo, sempre com horários para tudo, né? Mas quando a gente consegue parar e escutar um aluno, né? Que vem na nossa sala, que nos chama, né? Quantos alunos contam coisas extremamente importantes para um professor, né? Em que momento você deixou ele sentir confiança em você, seja um professor, um pedagogo, um diretor, né? E isso tem acontecido muito com os MEIVs, eles vão se identificar quando vocês falarem isso, né? Muitos meninos e meninas têm procurado os MEIVs para contar coisas, e eles têm precisado ter essa habilidade de ouvir e saber o que fazer, né, numa situação dessa. Então, parar para ouvir uma pessoa pode ser crucial para uma pessoa. Então, nós viemos do roteiro 7 falando daqueles macaquinhos, né, que um estava com a mão no olho, outro no ouvido, outro na boca, você não é problema meu, eu não ouvi nada, não sei de nada, né, eu não vou dar palpite em nada, né, vou seguir minha vida. E aqui a gente está vindo, então, nesse trabalho com eles, da importância que tem a gente se importar com o problema do outro, né? Não tem como a gente ser educador nos dias de hoje e não ter esse olhar, né? Não ter essa sensibilidade. Então, a gente precisa aprender a escutar, né? Eu tenho falado muito, e eu até gostaria que vocês dissessem isso para eles, que eles aproveitem as oportunidades na escola para ficarem junto com o diretor, com a pedagoga, em situações, né, em que ela está fazendo uma escuta, né, com os pais, na conversa com os pais, na conversa com aqueles alunos que tiveram um problema. Maeve, vem aqui, né, monitor, vem aqui, senta comigo, né, então vocês são pedagogos, senta aqui comigo, vem me ajudar, né? Então, que eles aproveitem essas oportunidades e que eles peçam, pedagoga, posso ficar com você? Você vai conversar com os pais? Né? Fica junto, para aprender, né, com quem já está na escola há mais tempo, como que é essa escuta, né? Como que a gente tem essa sensibilidade, que perguntas a gente faz,
como que a gente conduz uma discussão ali com os pais, né? Às vezes, num momento, assim, meio calor, né? Que o negócio está meio forte, assim, meio todo mundo sem paciência. Como que a gente pode ter essa habilidade de contornar, apaziguar a situação, né? Então, é importante que eles tenham esse aprendizado com as pessoas que já estão na escola, né? Aconselhem eles a fazerem parte dessas escutas, tá? Então, apesar da importância do desenvolvimento da escuta, e embora os alunos passem entre 50% a 75% do tempo em sala de aula, ouvindo seus professores, colegas, né, materiais audiovisuais, a capacidade de ouvir não é produzida nos currículos escolares. Então, o aluno também não aprende a ouvir o outro, gente, ali na matéria que está no livro, naquilo que é escrito no quadro. Ele aprende com o nosso exemplo, com a maneira com que a gente conversa com ele, com a maneira com que a gente escuta, né, com a sensibilidade que a gente tem com os problemas que eles têm, tá? Então, o nosso exemplo, a nossa maneira de agir com os nossos alunos na escola é a maior aprendizagem que eles podem ter, né? Levando-se em consideração que muitos deles passam a maior parte do tempo dentro da escola e depois sozinhos em casa, muitas vezes, porque os pais estão trabalhando o dia todo, noite, madrugada, né? E muitas vezes não conseguem escutar os filhos como deveriam, né? Ou até não querem, ou não podem, ou não conseguem, não têm habilidade, enfim, né? Então, muitas vezes ele só vai ter a nossa escuta, né? Isso também traz consequências para uma vida futura. Então, se ele não souber escutar, se ele não for escutado, ele também não vai saber escutar, e isso vai levar para a vida toda, né? Quando uma pessoa é adulta, ela precisa ser um bom ouvinte para prosperar no mundo do trabalho, não é verdade? A pessoa precisa saber escutar, né? Ela precisa saber aprender com o outro, né? Se aconselhar com o outro, né? Observar, né? Então, um estudo recente também sobre as habilidades que os empregadores procuram em novos contratados, né? Coloca a comunicação em primeiro lugar, né? Os nossos jovens, gente, isso é um estudo 2020. Hoje, 2024, isso aí está mais gritante ainda, porque da pandemia para cá, os nossos jovens ficaram mais fissurados em tecnologia e eles nem se ouvem entre eles, quem dirá os adultos, né? Eles só sabem se comunicar ali pelas mensagens. Quando sentam um na frente do outro, eles não sabem nem o que conversar. Então, isso, assim, a capacidade de comunicação dos nossos jovens está ficando muito precária. E quanto mais os anos se passarem, mais a gente vai ver a valorização da comunicação e da escuta, tá? Ouvir e escutar são 2 idiomas. Escutar precisa ser traduzido pela alma. Então, uma mensagem linda aqui, né? Quando a gente escuta, né, a gente alivia a alma do outro, a gente olha para a alma do outro, a gente tenta enxergar o que está lá dentro, tá? Então, tem uma diferença grande nisso daqui. Hoje a gente vai, então, falar para eles, nesse roteiro a gente vai falar para eles sobre a escuta ativa, que já é um pouco de tudo isso que eu falei para vocês, né? Então, já fiz uma abordagem mais detalhada aqui nesse acolhimento, né? Justamente para que vocês pudessem entrar com eles nessa questão do que é a escuta ativa. Perguntem a eles se eles sabem o que é uma escuta ativa, se eles já ouviram isso na escola, ou mesmo na época que estavam trabalhando, né? Como que se pratica a escuta ativa na sua escola. E agora é o momento de vocês escutarem, né? Escutem o que eles têm a dizer, né? Muitos talvez queiram relatar alguma experiência de terem escutado um aluno e ter sido tão crucial aquela escuta, né? De saber que um professor escutou, que a pedagoga escutou, né? E que isso mudou uma situação dentro da escola, né? Então, a melhor comunicação é aquela que reconhece a necessidade do outro se expressar. Sempre quando a gente está falando de pedagogia, de dar aula, de didática,
a gente sempre fala que o quanto importante, ao invés de querer só falar, só ensinar, é você ouvir o outro. Porque você consegue ensinar uma turma muito melhor quando você deixa que eles falem. Porque no momento que o jovem fala, que o aluno, que o cursista fala, ele está aprendendo mais do que em qualquer outro momento. É naquele momento que ele está reafirmando, reforçando com a prática, a experiência que ele tem, né? Então, ouvir o aluno é muito importante. Então, se você quer ser um bom professor, você primeiro precisa aprender a ouvir, escutar o seu aluno, saber da vida dele, da prática dele, do dia a dia, para então você, né, em cima disso, elaborar o seu plano de ação, a sua aula, né? Então, a gente precisa ouvir os alunos, né? Talvez muitos de nós esteja acontecendo como aconteceu com os Mavis, talvez não seja diferente do que aconteceu com a gente. Talvez eles achavam que eles iam chegar na escola e eles tinham muito para ensinar. Perguntem se eles já muito mais aprenderam do que ensinaram, né? De repente, eles chegaram lá e eles viram que é um mundo bem diferente, que eles tinham muito para aprender, e não só para ensinar, né? Então, é importante discutir com eles aqui, abrir o microfone, né, e escutar o que eles têm a dizer sobre esse assunto. Então, falem para mim, meninas, o que vocês sabem sobre escuta ativa. O que é escuta ativa na escola? Uma de cada vez. Então, assim, ó, quando a gente fala de escuta ativa, normalmente a gente está falando de uma questão, numa proposta de quando o estudante vem relatar para a gente situações. Geralmente são situações bem escabrosas, assim. É que daí, quando a gente fala, porque a gente tem que conceituar isso, né? Que existe a escuta ativa, quando a gente vai fazer, quando ele vem relatar para a gente essas situações todas, né? Principalmente situações que envolvem violências, né? De todos os tipos, né? Então, já escutei coisas assim que eu fui para terapia para conversar sobre isso. Se eu fui para terapia, imagino o que eu precisava, a criatura aí, né? Então, assim, esse é um tipo de escuta ativa, tá? E aí, eu penso que nem todos os profissionais, eles conseguem digerir, vamos dizer, aquilo que se fala. E acaba sempre indo lá para as pedagogas, né, meninas? Então, quando a gente está na escola, quando um outro profissional começa a ouvir, eles acabam, muitas vezes, levando para a gente, e a gente vai seguir fazendo a escuta. E aí, dessa escuta ativa específica, vai ter encaminhamentos. Então, isso é uma coisa, né? Eu vejo que, principalmente no trabalho que eles falam, que eles relatam ali, o que eles mais fazem é uma escuta atenciosa, sabe? Que eles dão aquela atenção, mas normalmente eles não vêm revelar essas situações mais que seriam do encaminhamento, que daí tem a ficha específica para estar relacionando e tudo. Então, a gente tem que até comentar isso, né, que no momento desse relato espontâneo, a gente vai escutar, a gente não vai ficar investigando, a gente pode até questionar uma outra questão, mas, assim, é um momento de ouvir, você vai relatar exatamente, e aí, na hora de relatar, você relata exatamente o que o sujeito falou, né? Fez assim, você vai escrever, a fala, né, aquilo que você ouviu, e aí tem um documento para estar preenchendo. A escuta ativa,
E aí difere, por exemplo, da escuta especializada, que a gente não faz. Sim. Né? A gente faz escuta especializada, a gente faz escuta ativa, a gente faz escuta de acolhimento, né? Que são situações onde a gente não vai dar um encaminhamento, por exemplo, para frente, para mobilizar a rede de proteção, mas às vezes a gente faz aquela escuta de acolhimento. E normalmente é essa escuta que eles fazem, a de acolhimento. O importante é a gente vir nesse roteiro mostrando que a maneira com que a gente se comporta, a maneira com que a gente escuta, pode levar o aluno a confiar, né, em nós como profissionais, para que ele possa, então, revelar alguma coisa, né, que esteja acontecendo que não seja ideal, né, que não seja bom para ele, né? Então, é por isso que a gente passa o filminho, para ver a diferença, né, entre uma pessoa e outra ali, para levar ele a entender que a maneira com que ele desenvolve o relacionamento com os alunos, né, ele pode se tornar uma pessoa em que o aluno vai confiar para relatar alguma coisa que esteja acontecendo, né, que então a gente possa fazer um devido encaminhamento, né. Falando sobre isso, sobre a escuta ativa, nesse sentido de escutar coisas que levem ao encaminhamento posterior, né, ela envolve algumas partes. A primeira delas é prestar atenção, mostrar interesse, né, fazer perguntas, inventar, interromper ou julgar, tá? Então, esses são passos de uma escuta ativa que pode nos levar, então, a receber um relato, né, de um fato que a gente precisava saber, né, que o aluno precisa contar para que ele possa ser ajudado em uma situação de vulnerabilidade, tá? Então, por meio da escuta ativa, nós podemos identificar situações de vulnerabilidade, e muitas vezes o aluno não vai falar de uma vez só, né? Ele vai soltando as coisas aos poucos, conforme ele vai confiando, né, de que a gente vai saber ter a atitude certa, de que a gente vai falar com as pessoas certas, né? Então, olha a importância de você se colocar nessa posição de confiança dos alunos, né? E você também saber o que fazer com as informações que você vai receber, né? Então, são dois pontos aqui que a gente precisa conversar com eles sobre isso, tá? Então, a gente vai identificar essas situações de vulnerabilidade social, abuso, violência, e fazer os devidos encaminhamentos, né? Importante falar para eles que eles, como monitores militares, né, eles podem receber, sim, essa escuta ativa, né, mas que o primeiro encaminhamento que eles devem fazer é chamar a pedagogia ou a direção da escola, né, para fazer esse relato, né, na sequência, tá? Porque eu sempre digo para eles, né, falo para vocês, né, os nossos militares, quem tem a formação pedagógica, né, é a equipe diretiva, são os pedagogos, né, que estão preparados para fazer esses devidos encaminhamentos, né? Então, eles sempre têm que ter esse caminho, né, do que tem que ser feito a seguir, bem claro para eles, né? Não é eles que vão ligar para a rede de proteção, vão, né? Isso aí tem todo um encaminhamento dentro da instituição, né, que precisa ser feito, para que isso possa acontecer. Então, eles podem ser a porta de entrada, né, mas eles têm que saber para quem eles vão encaminhar, tá, na sequência. Então, só ouvindo é que nos envolvemos, entendemos, criamos empatia, cooperamos, né, como seres humanos, é fundamental para qualquer relacionamento bem-sucedido, pessoal, profissional e político. Na sequência, a gente vai falar sobre situações que envolvem violência, né? O que vocês entendem por violência? Hoje, eu passei por uma experiência aqui na escola, que a gente chamou, eu olhei, o aluno tinha 6 faltas consecutivas não, alternadas em
60 dias. Ainda não tinha completado 60 dias, chamei os pais, né? Então, na conversa com eles, o pai não entendia que a negligência de mandar o filho para a escola também é um tipo de violência, né? Às vezes a gente pensa que violência é só eu bater, ter marcas, mas não é só isso. Quando eu vou ferir algum direito da criança e do adolescente, também é uma violência. Isso mesmo, é uma forma de violência. Que mais? Então, a gente pode dizer, né, vou colocar ali, que entende-se por violência um ato de negligência, foi isso aí que a Rose falou, acabou de falar, ameaça ou violação aos direitos da criança e do adolescente. Então, mais um ponto importante para o nosso meio sair daqui hoje sabendo que violência não é só a violência lá fora, que ele viu, explícita, né, é atirar, bater, matar, né, enfim, né, é ameaçar, mas a negligência é um tipo de violência, porque ela fere os direitos da criança e do adolescente, tá? Diga, Josi. É que tem vários tipos de violência, e eles só consideram a violência física, né? Então. Tem a violência moral, psicológica, sim. A negligência, enfim, financeira, porque a gente tem crianças aí em situação de violência financeira também. São várias aí. Então, isso vocês podem colocar para eles, né? Que existem várias formas de violência, né? De negligência, né? Em relação à nossa criança e adolescente. Daí, a proteção à criança e adolescente é entendida como um processo complexo que exige a tomada de decisões daquele serviço que tenha feito o primeiro contato com a situação de violência, o qual é denominado a porta de entrada. Então, hoje eles têm que entender que eles podem ser a porta de entrada, né? A partir do momento que eles desenvolvem um relacionamento de escuta, de aproximação, de confiança, né? Eles podem vir a se tornar a porta de entrada. O que é a porta de entrada? É por onde a criança, o adolescente, fala pela primeira vez, para ser escutado, né? Onde ele grita por socorro, né? E ele, o MEIV, pode ser essa porta de entrada, né? Então, segundo, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, né, artigo 7º, capítulo 1, a criança e o adolescente têm direito à proteção à vida, à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Então, vamos ver ali na tela quais são os tipos de porta de entrada que a criança, né, e o adolescente têm, que geralmente por onde eles conseguem mostrar que está acontecendo alguma coisa errada. Então, uma delas é o quê? A escola, né? A escola, a educação, né? Então, muitas dos relatos, né, de abuso, de violência, de negligência, eles chegam primeiro aonde, gente? Na escola, né? Na escola. A escola é uma das maiores portas de entrada, né? Num segundo momento, eu acredito que a saúde. Quantas crianças que param lá no postinho, no hospital e tal, chegam lá, e aí você, como um técnico de enfermagem, um enfermeiro, um assistente social, um médico, você também tem que ter aquela sensibilidade de perceber que tem alguma coisa fora do normal, né? Nós falamos no roteiro 7, né, que você, no exercício da tua função como educador, como médico, você se eximir, né, se omitir de tomar uma atitude quando você constata ou quando você suspeita que há alguma coisa errada, né? Isso é crime também. Lembra que nós vimos isso lá no começo do roteiro 7? Então, lembrem, né? Remetam a memória dos MEIVs aos conceitos que nós trabalhamos no roteiro 7, tá? Na sequência, então, a pessoa que é a porta de entrada, o que precisa? Isso exige dela uma tomada de decisão. Ela tem que saber o que ela tem que fazer na sequência. Qual é a atitude que ela tem que ter diante daquele fato que foi relatado, ou daquilo que ela viu, que ela constatou, né? Então,
qual que é o primeiro contato que ela tem que ter naquela situação, né? Sendo ela a porta de entrada. E daí, as outras portas de entrada, né, que também acontecem são aqui, assistência social, conselho tutelar, a segurança pública, que tem tudo a ver com eles. Muitas vezes a polícia é chamada, né? A própria criança diz que é 190. A criança pede socorro para a polícia. Minha mãe está apanhando, né? Meu irmão, né? Estão batendo no meu irmão, né? Aconteceu isso com a minha família. Então, a criança chama, né? Então, a segurança pública, ela é também uma porta de entrada e talvez, se vocês abrirem o microfone aí, quem que teve uma situação que já foi a porta de entrada aqui? Com certeza, né? Alguns deles podem relatar para vocês aí que se identificam aí como porta de entrada, né? Então, aqui tem esse fluxograma aqui que eu fiz para vocês, né? Que estabelece, né, os vários tipos de porta de entrada que existe, que a gente mais tem conhecimento, que mais a gente ouve falar, tá? Aí, meninas, no Em Ação de hoje, tem um vídeo que eu já tinha colocado da outra vez, que é muito bom sobre a rede de proteção. Não sei se vocês lembram desse vídeo, que mostra exatamente o que tem que ser feito, passo a passo. Ele, assim, um vídeo, não deixem de passar esse vídeo, é essencial que ele seja passado aqui, antes deles se dividirem, né, em grupos e irem para as salas temáticas. Passem esse vídeo, porque ele é, assim, muito esclarecedor. Eu tenho certeza que boa parte desse encaminhamento eles já conhecem, como policiais militares, mas o lado de dentro da escola, do que acontece ali na situação de vulnerabilidade da escola, do aluno, talvez ainda eles não tenham tanto conhecimento de como fazer, né? Então, durante todo esse processo aí, que a gente veio do começo do roteiro até agora, venham trazendo ele para esse fechamento aqui, que é o momento que eles vão ter uma situação, assim, do começo ao fim, né? Do que é a rede de proteção, para que ela serve, quais são as pessoas que são envolvidas nessa rede, né? E vejam que eles precisam perceber que eles fazem parte dessa rede, né? A rede, ela não está lá fora, vou contratar a rede. Não, nós somos a rede. Nós, dentro da escola, nós já somos a rede, nós somos uma porta de entrada. Nós somos as pessoas que têm que estar aptas a escutar essa criança, esse adolescente, e saber o que fazer, né? Então, eles têm que sair desse roteiro 8, entendendo o papel deles dentro da escola, né? Nós vemos falando aí na aula passada, falamos tanto que eles também são educadores. Então, vejam, eles fazem parte dessa rede. Antes, eles faziam parte de uma forma, e agora eles continuam fazendo parte de outra, dentro da escola, né? Nós somos a rede de proteção à criança e ao adolescente, todas nós, né, enquanto educadores, tá? No Em Ação, então, nós vamos ter um estudo de caso, vai ter o videozinho, tá? E vai ter o estudo de caso, vou parar aqui. O vídeo é bem didático, eu adorei esse vídeo. E aí nós vamos ter o estudo de caso, falando de situações, então, que eles vão ter que discutir, tá? Em grupos e depois relatar, tá? Eles vão ter, então, um tempo aqui de 25 minutos, após o videozinho, né, para discutir o estudo de caso, colocar as soluções, os encaminhamentos. Nesse momento, vai ser muito importante a troca de experiência com aqueles que já estão na escola há mais tempo, aqueles que acabaram de chegar, né, que em agosto acabaram de entrar. Então, vai ser muito importante, vai ser um momento de aprendizado. Então, no momento do relato, também vai ser muito importante que vocês deixem eles trocarem essas experiências, tá? Porque a gente precisa que os nossos meses estejam mais capacitados nessa questão dos encaminhamentos dentro da escola, tá bom? Diga, Josi. Eu acabei de abrir ali o arquivo, daí só para falar para as meninas que está com as respostas ali, ó. Grupo 1 não tem, grupo 2 tem resposta. Grupo 3 tem resposta, grupo 4 tem resposta. Como assim resposta? Material de apoio.
Eu cliquei lá. No material de apoio, fiz a cópia ali para mim. E ele tá com as respostas daí, só para lembrar para as meninas que tem que apagar depois. Deixa eu colocar aqui para vocês, espera aí. Deixa eu abrir aqui. Eu gosto de mostrar para vocês o material de apoio. Sei que vocês já estão com ele aberto, mas... Ó, vai indo para frente que você vai ver. Tá, sim, eu também fiz cópia. Depois eu faço uma por turma. Eu faço uma por uma. Peraí, deixa eu mostrar para vocês. Hoje eu tá mais devagarzinho aqui, que notebook não tem as duas telas. Quando tá as duas telas, vai mais rapidinho. Tá carregando aqui minha internet. Espera um minutinho. Opa. Isso. Então, cópia. Aqui na sequência, eu deixei aqui, ó, conclusões do grupo. Grupo 2, né? Conclusões do grupo. Grupo 3, conclusões do grupo. Então, sejam bem precisas com eles na hora de discutir sobre os encaminhamentos, tá? Falem das possibilidades, né? Ouçam para ver o que eles já fizeram na escola em relação ao encaminhamento, à escuta ativa, tá? Que vai ser muito importante isso, principalmente para os que entraram agora, sabe? Estão bem perdidos ainda em relação a essas questões de encaminhamentos na escola, e fluxo, né? Do encaminhamento, o que fazer, né? Qual a sequência aí da condução, né? Dos encaminhamentos dentro da escola, tá? Feito, meninas. Vocês têm alguma dúvida desse roteiro de hoje? Não? Tudo certo? Deixa eu tirar da apresentação. Ótimo. Beleza, então. Mais alguma pergunta? Alguma reclamação? Hoje não tem reclamação? Semana passada foi tenso o negócio. É isso aí. Mas tá jóia, meninas. Tem mais alguma coisa? Tudo certo? Vocês estão tão quietinhas hoje? Vocês estão desanimadas? Já falamos, era só em relação... Foi o nosso início. As angústias já foram colocadas. As angústias. Jóia, meninas. Agradecendo mais uma vez a vocês, né, por terem desempenhado também esse papel aí nos formadores, semana passada e retrasada, em relação à autoavaliação, né? Sei que foi um momento complicadinho aí, mas passou, já foi, né? E agora vamos fazer esse fechamento aí com chave de ouro, né? Com nossos planos de ação, com todos os trabalhos que os MEIVs têm para apresentar, né? Estou curiosa aí para ver o retorno de vocês, com tudo que eles vão fazer nessa jornada. Tá bom? Diga, Márcia. Luciane, sobre planejamento para 2025, qual é a perspectiva do tema? Eu estou perguntando porque as meninas, elas trazem, né, a cada alinhamento algumas situações, e eu até sugeri para elas, e comentei que eu ia falar com você, para a gente, às vezes, abrir um documento compartilhado, que elas pudessem registrar o que elas queriam, assim, um exemplo. Teve muita duplicidade de arroba-escola, então nós tivemos um pouco de trabalho para resolver. Teve isso, para ajustes. Mas aí eu te pergunto, do tema, porque eu entendo que esses cursistas têm um número limitado, né? No sentido que são militares. Você tem alguma situação já, alguma novidade, alguma coisa para a gente? Então, eu tenho.
Eu achei até que vocês do núcleo até já saberiam também, não sei. A gente tinha sugerido, eu fiz uma reunião, né, com a chefe do DPEB, com a chefia lá dos formadores, né, e a gente tinha sugerido para que houvesse o tema na próxima jornada sobre o programa cívico-militar, né, fosse esse o tema, mesmo porque boa parte dos nossos MEIVs já participaram, né, das 2 jornadas, então a gente não teria um público para refazer agora novamente a mesma jornada, né? Ou teria que fazer, então, uma segunda parte, digamos assim, alguma coisa assim. Só que daí já envolveria muito a questão dos próprios alinhamentos e formação que a gente já faz com os MEIVs, né? Essa parte mais teórica, né, que se refere mais à educação, que a gente realmente não abrange tanto, né, que a gente deixou mais para os formadores. Mas o restante das atribuições a gente já trabalha muito com eles, né? O coronel faz reunião mensal com todos, a gente está indo às escolas direto, os técnicos também fazem formação. Então, aí ficou decidido, então, que faria sobre o programa, e então levaram todas as temáticas, né, dos formadores, de maneira geral, né, do Paraná todo, foi levado para o secretário na semana, faz o quê, uns 15 dias atrás, mais ou menos, acho que foi lá em outubro ainda, e ele cortou várias temáticas, muitas, não sei se vocês aí do núcleo estão sabendo disso aí, que foram cortadas várias temáticas para o ano que vem, 2026, falaram para vocês ou não? Márcia e Clarice, foi falado alguma coisa? Elas estão travadas. Travou justo As na hora que eu ia duas. perguntar as coisas para elas. Ficamos curiosas, vai contando aí para nós, então. Então. Posso aproveitar e fazer uma pode aproveitar, fala. Nós temos o nosso encontro 10 que está para implementação, mas na jornada passada nós havíamos pedido para você verificar a possibilidade de deixar as 2 últimas reuniões com uma carga horária, porque uma única reunião não é compatível ao número de estudantes, entendeu? Tem turma que a gente consegue, mas tem turma... Eu tenho 2 turmas 100% de 18 alunos, entendeu? Então, deixar os 18 para uma única reunião, eu acredito que não dê. Por mais que a gente coloque o cronômetro de 5 minutos, Lu, ultrapassa. Sabe? Por mais que a gente corte, até porque nós temos que dar um feedback, ele não pode só apresentar, beleza, vamos para o outro, né? Nós temos que dar um feedback do trabalho deles. Então, para uma única reunião, eu penso que é quase que impossível. E você fez o ajuste, né? Nós solicitamos para você e você fez o ajuste na temática passada. Então, eu acredito que talvez seja possível você fazer isso novamente para que a gente reunião 9, você está dizendo isso, agora já. 9 e 10, isso. Edneia, não sei se você está aí com os slides abertos, eu ia perguntar justamente isso, porque aqui, para mim, o slide 15 diz praticando com o estudante. Professor, temos feito uma excelente jornada, por isso vamos compartilhar com os nossos pares como desenvolvemos a implementação, destacando a aprendizagem. Esse daqui é o slide 15, nessa reunião 8 está como implementação, o relato de implementação. Será que está? Eu acho que nessa reunião a gente tinha que falar um pouquinho sobre o relato, o que é explicar, apresentar, né? Apresentar o relato nessa reunião 8. Olha lá. O slide 15 fazer aqui só um pouquinho. O slide 15 está como apresentação do... sim. Sim. E a gente não podia usar esse tempinho ali para apresentar o relato para eles? Apresentar como assim? Fazer eles apresentarem? O plano de implementação, acredito que é isso, né? Abrir o arquivo do relato de implementação, falar novo. Das evidências, né? Sim, dos vídeos, porque dos assim, links. Eu tenho, por exemplo, alguns que até já me enviaram.
Sim. Eu tenho, acho aham. que 2 que me enviaram, tem uns que me enviaram no e-mail para eu ver se está ok, mas tem uns que, pelo amor de Deus, nem Vamos fazer isso, então, aí desenhando. eu acredito que vocês levarem a reunião, você vê que eu fui explicando e tudo, né? Eu acredito que dá tempo de vocês fazerem isso nessa reunião 8 daí também, tá bom? Tá. Dá tempo Então, a assim. gente pode mudar Agora- esse slide 15 ali para É. apresentação, explicação do relato. Pode usar um tempinho aí dessa parte aí, já que, né, para que não fique tão corrido depois no 9, né, para vocês, tá? Agora que as duas voltaram, Clarice e Márcia, então, aí essas temáticas foram todas as temáticas geral do Paraná foram para o Rony. E aí, no dia seguinte, a minha chefe me chamou dizendo que ele tinha feito um grande corte, não só na temática dos Maves, não sei se já chegou para vocês aí no núcleo, nada, ele cortou muitas temáticas desse ano para o ano que vem, foram cortadas muitas temáticas, bastante mesmo, inclusive a que nós propusemos dos Maves, do CCM. Então, o CCM não vai ter temática na jornada 1, né, de 2025. Nós não teremos temática mais. Sabe que eu acho que seria interessante eles participarem da jornada do clima escolar. Eu acho que, não sei se vocês já fizeram clima escolar, eu acho que é uma jornada, os temas do clima escolar são bem bacanas, bem pertinentes para o trabalho que eles desenvolvem. De repente, pensar, né? E teria que abrir para que eles possam participar, né? Porque, a princípio, eles não têm essa autorização, porque não são, né, da educação. Aí teria que abrir uma exceção, como foi aberto agora. A princípio, não tem, Josi, porque para o ano que vem já está tudo... Já foi tudo fechado lá com os formadores, inclusive a gente já teve reunião quarta-feira passada sobre a entrega, né? Na verdade, eu já estava fazendo a ementa do programa, né? Eu já estava fazendo a ementa da jornada do ano que vem, porque era para entregar até dia 18 agora, então, antes dela me dar essa notícia, eu já comecei a fazer a ementa e fazer o planejamento, objetivo e conteúdo, coloquei na mesa da minha chefe lá, minha chefe estava de férias, na verdade, a Soraya, né, a coordenadora, eu coloquei na mesa da chefe do DPEB, da Cris, e pedi para que ela olhasse, daí, quando eu fui cobrar, e daí, deu uma olhada, ela falou, Lupe, senta aqui que eu preciso falar com você. E daí, ela falou que não ia haver mais essa temática para o ano que vem, tá? Então, com os Maves, a gente não vai ter nenhuma temática o ano que vem, certo? Obrigada pelo retorno, viu, Luciane? Uhum. Eu fiquei, assim, curiosa, né? É bom perguntar, que aí a gente já, né, tem uma organização, tanto nós, tutoras, com certeza vai vir outros temas para a gente acompanhar, e as meninas, enquanto pedagogas, também elas têm outros temas para, né, com possibilidade de assumir, tá? Obrigada. A gente até tinha outros temas que o DPEP sugeriu, da educação ambiental, estavam sugerindo-se outros temas, sabe? Da educação integral também, mas ele não aprovou nada, diminuiu até a quantidade, né, de temáticas aí, tá bom? É isso, gente. Então, vamos encerrar aqui hoje, tá? Quem que vai tirar foto para nós hoje? Posso tirar. Então, vamos lá, gente. 1, 2, 3 e... sorrindo. Tirei. Joia. Colocando o grupo para nós. É isso, meninas. Nos encontramos, então, segunda-feira que vem, tá? Para nosso roteiro número 9, que já vai ser daí mais curtinho, né? Por conta das apresentações, tá? Na vez passada eu tinha colocado aquele videozinho, eu até já simplifiquei até, para deixar mais tempo para eles poderem apresentar, tá? Para vocês terem mais tempo ali para finalizar com eles no roteiro 9, né? Fazer as apresentações, tá bom? Certo? Um abraço para vocês, muito obrigada, e nos vemos na próxima segunda-feira, tá? Um bom feriado, né, para vocês aí. Isso. Tchau, tchau, meninas. Tchau. Até mais, Luciane. Tchau, tchau. Até mais.
Já. Oi, amiga. E Oi, aí? tudo bem? Tudo e você? Tudo bem. Daí não deu para mim pegar o